Certa vez, Jesus estava numa cidade e ele chegou num lugar chamado Tanque de Siloé. E ali jazia um paralítico na beira do tanque que há 38 anos estava prostrado ali naquele lugar. E Jesus, de súbito, falou: "Você quer ser curado?" E, de súbito, o paralítico responde: "Como? Como, Jesus? Se há 38 anos eu venho aqui, sabe? E quando eu vou entrar, outro entra no meu lugar." É interessante que a nossa humanidade tenta convencer Deus da nossa naturalidade, das nossas corrupções, dos nossos limites. Deus não quer saber dos seus limites. Deus não quer saber da sua humanidade. Deus pergunta para você nessa manhã se você quer alcançar um lugar novo da fé. Se você quer galgar aquilo que Deus diz que você tem por direito lá na cruz. Interessante que o paralítico, ele falou com muita veemência: "Como? Eu quero. E eu sei que tudo que você quer é ser curado, tudo que você quer é ter um casamento legal, tudo que você quer é ser salvo, tudo que você quer é orar, tudo que você é comunhão com Deus." Mas Jesus falou assim: "Você quer mesmo?" "Quero, mas como?" Sempre o limite, sempre a humanidade, sempre a nossa mente trabalhando contra a gente, está entendendo? E Jesus falou uma coisa tremenda: "Então você quer? Toma o teu leito e anda." Quero falar uma coisa para vocês hoje e guardem nos seus corações. Todas as vezes que Deus te fala uma coisa, ou te sugere uma coisa, a unção para fazer está ali. E quando Deus manda fazer alguma coisa, perdoar as pessoas, contribuir nas pessoas, deixar aquele pecado de estimação, naquele momento que Deus sugere, é porque o poder de fazer está ali. Faça. Sabe o que acontece com a gente? Nós procrastinamos. Nós vamos empurrando, o ditado brasileiro, empurrando com a barriga. Você vai protelando. A unção de fazer é quando Deus manda, porque imagina, você está num canto assim, pensando em outras coisas, pensando no secularismo desse mundo, certo? E de repente vem um desejo: jejuma. Cara, aquilo lá não veio de ti. Ou então vem um pensamento: trata melhor sua mãe. Aquilo não vem de ti, certo? E de repente vem um pensamento: contribua. Aquilo não vem de ti. E de repente vem outro pensamento assim: olha, você está muito disperso em Deus. Aquilo não vem de ti. Quando Deus traz a sugestão, é porque Ele tem unção de você poder fazer, mas faça na hora. Porque se você protelar, o poder da visitação vai embora. Um dia Jesus chega diante de Jerusalém e chora. Mas por que Jesus chora? Porque Ele viu o nosso futuro da procrastinação. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apredeja aqueles que por Deus foi enviado. Quantas vezes eu quis fazer convosco como a galinha faz com seus pintinhos, colocar todo mundo debaixo das suas asas, mas vocês não entenderam o poder da visitação. O que é a visitação de Deus? Ele sugere você sair do pecado, sugere você ser uma pessoa melhor, sugere você ser livre da doença e da enfermidade. Observe o homem, ele estava 38 anos paralisado. 38 anos paralítico. Deixa eu fazer uma pergunta. Em que lugar que você tem uma paralisia? Pensa aí. Mas Jesus está agora, nesse momento, dizendo: você quer ser curado? Então tem uma atitude. Todo mundo diz que tem fé, mas nem todo mundo tem atitude. O gatilho da fé é a atitude. Observe. Se você observar o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, está escrito bem assim, que Gedeão estava no calor do sol. Calor significa tribulação, pressões, malhando trigo para quê? Para quê? Para esconder dos medianitas. Um cristão fugindo dos maldosos, um cristão na mão do sistema, um cristão sujeito ao sistema. E naquele cenário caótico que Gedeão se encontrava, sabe o que Deus falou para Gedeão? A paz
é contigo, varão valoroso. Gedeão retruca em seguida, revoltado pela circunstância. Muito bem, Deus. Se o Senhor é comigo, por que me acontece tanta coisa? Nessa pergunta que você faz todos os dias? Não é? Por que o Senhor permite que eles me toquem? Ele falou, não é eles, é você. Eu já te disse que você é um varão valoroso. Eu já te disse que você vai destruir os filisteus como se fosse só homem. Você tem esse poder, você tem essa energia, você tem essa unção, sabe? Porque Deus o visitou. E sabe o que Gedeão falou? Como de novo? Todas as vezes que vem uma palavra para você, a palavra profética. Toda vez que tem uma palavra, uma promessa para você, sabe o que você faz? Em vez de você pensar na promessa, em vez de você pensar naquilo que Cristo fez, você pensa nos seus limites. Sabe o que Gedeão falou? Como que eu vou libertar Israel? Se eu sou o menor da minha casa e a minha família, Deus, só para você ter ideia, Deus, a minha família é a mais pobre de Manassés. Você viu os argumentos naturais, os limites que Gedeão colocou diante de Deus? Deus não quer saber dos seus limites. Deus está te visitando com a unção para você fazer. Seja o que for, se Deus fala com você naquele momento, não protele. Porque se você protelar, murcha a flor da obediência. Se você protelar, aquela benção não fecunda, então faça. Não tenha aquela procrastinação, por favor. O diabo não manda você perdoar, o diabo não manda você orar. O diabo não manda você jejuar, o diabo não manda você contribuir. O diabo não manda você abraçar as pessoas, o diabo não manda você servir as pessoas, o diabo não manda você orar em língua, o diabo não manda você meditar. Ou quando tem a sugestão na sua mente, aquilo é o Espírito Santo, não somente com mandato, mas o poder de ser feito, a unção de fazer. Então, por favor, aprende isso. Por favor, não tenta convencer Deus do mal, porque Ele jamais será convencido. O Espírito Santo veio para te convencer, não você convencer o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para convencer você sabe do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção. O que é fé, irmão? Fé é o quê? Como que eu vou ativar a fé? Atitude. Eu lembro de um homem cego, mendigo, Bartimeu, filho de Timeu. O pai dele, segundo a história, o historiador, foi vazado os olhos pelo Império Romano. Ele ficou desgraçadamente na vida. Tinha uma capa que é a simbologia da sua desgraça. Porque naquele tempo o sistema de Israel, o sistema romano, dava uma capa para o cego ser identificado como desgraçado da vida, para viver de esmola. Então Jesus passa na cidade, Jesus o visita. Jesus quer te visitar hoje, você crê nisso? Então Jesus passou na cidade e ele clamava na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao ponto que as pessoas perturbaram com aquele chamado: cala a boca, ô cego. Mas naquele momento, Jesus falou assim: chamai-o aqui. Sabe o que aconteceu naquele momento? Está no Marcos 10, 46. Naquele momento, de um salto, ele entrou no caminho. Ele teve uma atitude. E aconteceu, quando chega diante de Jesus Cristo, Jesus fala assim: olha, o que queres que eu te faça? Ele fala assim: é óbvio, eu quero ver. Mas por que ele enxergou? Porque ele teve uma atitude. Porque muitas pessoas clamam, murmuram, se vitimiza na beira do caminho. Você sabe o que te amarra à beira do caminho? Vitimação, murmuração. É isso que deixa você preso à margem do caminho. Mas o caminho não tem prisão. Na verdade, quando você chega no caminho, Cristo quebra os seus agrilhões. Cristo quebra a sua corrente. Amém? Então presta atenção nisso hoje. Passando um avião aqui agora, a trilha sonora, né, irmão? Presta atenção. Então, pastor, o que me prende na beira do caminho? Sentir-se como vítima, não como filho. Murmurar sempre. Pegar as pessoas, governo, sistema, ex, filho, pai, neto, como os seus algozes, porque eles fizeram isso para mim, eu não dei certo. Não, você está amarrado na beira do caminho. Por favor, quando Deus manda você fazer qualquer coisa que o lhe apraz, coisas
que edifica, coisa que é de boa fama, coisa que é de testemunho, vá, porque naquele momento Deus está te dando a unção de fazer. Sabe o que é? Eu prefiro usar uma frase que eu aprendi, que eu entendo que é a frase mais maravilhosa que eu já vi. Eu prefiro uma grama do teu fazer do que uma tonelada do querer. Muitos homens vão morrer querendo, poucos morrerão fazendo. E aprenda essas coisas, porque fé é atitude. Fé é proceder, como diz as Escrituras, está entendendo? Quando Gedeão, olha só, Deus levou um tempo para convencer Gedeão contra a sua humanidade, porque a humanidade de Gedeão estava destruindo, a sua humanidade que te destrói. As pessoas colocam a culpa no diabo, culpada é a nossa humanidade corrupta e caída. O Espírito Santo veio para tirar de você, criar, arrancar de você através das suas atitudes, porque aprende uma coisa a partir de agora, todas as vezes que Deus te manda fazer uma coisa, a unção do fazer está ali. Quando você protela, a unção vai embora, aí você vai procurar fazer. E você se frustra, porque você fez sem a unção. Você fez sem o poder da visitação. Então aprende hoje. Quando Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça na hora, porque o poder de fazer está ali. Quando você deixa de fazer, a unção vai embora. Fica você e a sua humanidade caída e perversa. Entendeu? Presta atenção nessa palavra. Essa palavra me ensinou muito hoje. Na verdade, essa palavra é o segmento do culto de ontem. Nada a ver com o culto de ontem, mas foi uma palavra mais ou menos nessa linhagem que eu ministrei ontem à noite. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele falou hoje e que Deus, como sempre, te abençoa muitíssimo. Amém?